Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos, bem-vindos sejam todos a mais essa nossa reunião da Igreja de Cristo. Graça eterna mais uma vez. E abençoados, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens para que outras pessoas que estão ainda na religião venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Sempre agradecendo os novos inscritos, dizendo sempre que é um prazer em me reunir com vocês aqui através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estou um pouquinho melhor aqui da garganta. Vou tentar fazer essa pregação, essa leitura da Bíblia e tentar levar o entendimento. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar, porque essa mensagem de hoje é definitiva, o esclarecimento e o entendimento com relação às duas alianças, com relação a Jeremias 31, e hoje é o grande dia em que o Bruno Mac caiu para sempre e que foi provado que ele é um mentiroso. Então, eu queria que vocês observassem e anotassem e abrissem a tua Bíblia no que eu vou falar e no que eu vou explicar, falando das duas alianças, tá? Falando das duas alianças. Que diz respeito ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, do qual o doidinho aí, Bruno Mac, diz que é mentira. E que não se trata dos judeus e dos gentios. E eu vou provar hoje, abrindo na Bíblia, que o Bruno é um tremendo do mentiroso. E que não tem entendimento de nada e só quer aparecer. Então, vamos lá. Vamos começar. Presta atenção no que eu vou falar. As duas casas de Israel, as duas casas de Israel é a mensagem. E o que é, para começar, o que é as duas casas de Israel? É simplesmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que Paulo chamou de o mistério de Cristo, ou seja, obras da carne e obras da fé. Entende, abençoado? E vamos começar logo aqui, sem perca de tempo, que hoje é o grande dia que o homem-bomba desapareceu. E eu vou fazer um desafio aqui para o Bruno desmentir isso daqui e dizer que está errado. Esse é o desafio. Se não, está provado que ele é um mentiroso e não sabe de nada. Gálatas 4:23, vamos começar por aqui. Presta atenção. Paulo falando aos Gálatas, e ele diz assim, Gálatas 4:23. Vamos com calma, vamos ler, vamos pensar, vamos explicar, e você vai conferir na tua Bíblia, tá? Não acredite somente em homem. Entende, abençoado? Não acredite em homem. Você tem que comprovar o que eu estou falando. Gálatas 4:23, eu vou ler o 28 e o 29, Gálatas 4:23, Paulo falando com eles. Para começar, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então Paulo aqui, nesse simples versículo, ele está falando de duas alianças. Ele está falando da primeira aliança, da segunda aliança. Ele está falando de obras da carne e de obras do Espírito, a fé. Ele está falando de duas mulheres. Está falando de duas mulheres, Agar e Sara. Entende, abençoado? Que representam duas alianças.
o da promessa, né? E o da escravidão. Ok? Ok. Vamos dar continuidade aqui. Gálatas 4, 28. Vós, Paulo falando com os Gálatas, e eu falando com vocês, e é para vocês crer, porque está escrito: vós, porém, irmãos, sois filho da promessa, como Isaac. Quem foi Isaac? Isaac foi o filho de Abraão. Isaac foi o filho de Abraão, do qual Deus prometeu as promessas. Entende, abençoado? 29. Então, vocês têm que guardar esse nome, Isaac e Ismael. Guarda esses dois nomes, que significa duas alianças, que representa duas cidades. A Israel lá de cima e a de baixo. Ou seja, a Israel celestial, que o doidinho aí diz que não é. A Israel celestial é a espiritual, a Israel de Deus e a Israel física, da escrava. 29. Como, porém, outrora, olha, o que nascera segundo a carne perseguia. Quem era que perseguia Isaac? Ismael. E o que nascera segundo a carne, Ismael, né? Perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Então, nós falamos aqui de duas mulheres, Agar e Sara, e Isaac e os seus filhos. Aliás, Isaac e Ismael, o filho da promessa e o filho da escrava, da lei. Então, vamos continuar aqui. E essa palavra carne, do grego, significa sartes. Porque se você não entender o que é segundo a carne e o que é segundo o Espírito, dificilmente você vai entender esse entendimento. E que é simples, tá? Que é muito simples. É só você dar ouvido. E essa palavra carne, e algumas tradições, tá em grego, que é sartes. Continuando aqui, Gálatas 5,17. Gálatas 5,17, falando ainda de Ismael, falando ainda do Antigo Testamento, da primeira aliança. Paulo continua e diz assim, ó, Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ou seja, o filho da carne, Ismael, perseguia o do Espírito. E assim sucessivamente. E, mais uma vez, né, como eu já expliquei, essa palavra sarte, essa palavra carne, do grego, sarte. Gálatas. Aí vocês vão prestar muita atenção, porque nós vamos focar essa pregação. Nós não vamos abrir aqui quase o Velho Testamento, e essa revelação tá toda ela em Gálatas. Entende? Que nós lemos várias vezes, nunca prestamos atenção. E vocês dê ouvido a Gálatas 2, a Gálatas 4, e eu vou ler do 2 até o 31, te levando a revelação total de Jeremias 31, e até o 40, te explicando o que foi as duas casa de Israel, tá?
Gálatas 4, 2. E eu vou falando, vou lendo aqui o Gálatas 4, 2 até o 31, e eu vou partir para outros versículos para te dar o entendimento, tá? Preste atenção. Gálatas 4, 2. Olha, Paulo falando da lei, Paulo falando da primeira aliança, Paulo falando de Agar, Paulo falando de Ismael, Paulo falando do ministério da carne. Entende, abençoado? Olha, obras da carne. Gálatas 4, 2. Mas está sobre tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então, essa palavra sobre a lei, né? Sobre tutores, sobre a lei, eu vou ler mais aqui o 3, Gálatas 4, 3, para tirar o entendimento, tá? Olha, assim também nós, Paulo se incluindo e falando com eles, quando éramos menores, estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Esse rudimento do mundo, do qual está escrito aqui, é debaixo da lei. Debaixo da lei, ou sob a lei, que significa, do grego, hiponômio. A palavra é sobre a lei, debaixo da lei, do grego é hiponômio. E eu vou passar aqui para Gálatas 3, do 1 ao 5, quando Paulo está falando sobre a lei, e Paulo chega para ele lá, para os Gálatas, e ele diz assim, ó, Gálatas 3, 1 ao 5. Ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E ele diz ele diz aqui no 2, Gálatas 3, 2. Quero apenas saber isso, falando com os Gálatas. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela a pregação da fé? Então Paulo está dizendo para eles lá, vocês não conhecem a lei? Vocês foram salvos por obras da lei? Por obra da escrava? Por obra da escrava, da escravidão? Por obras da lei? Por obras da carne? Ou por obras da fé? Então ele quer saber lá, eles receberam o Espírito Santo através da pregação da fé ou de obras da lei? Paulo está perguntando a eles. Paulo está horrorizado com o que estava acontecendo com os Gálatas. E isso aqui é uma carta, Paulo tentando corrigir, que não é por lei, é por graça, que não é pela carne, é pelo Espírito. Entende, abençoado? Que são duas alianças. Preste atenção. 4. 3. Paulo diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, tendo começado na nova aliança, tendo começado no ministério do Espírito, né? Do qual o ministério do Espírito é a nova aliança, do qual Paulo falou, o mistério de Cristo, né? E Paulo pergunta para eles: sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então Paulo, ele trouxe a revelação para os Gálatas, dizendo para eles lá que não era mais pela lei, que não era por H, e sim por Sara.
e que não era por Ismael, era por Isaac. Entende, abençoado? E que eles, a princípio, entenderam e depois eles estavam voltando para a lei, estavam voltando para o pastor, estavam voltando para a igreja dos evangélicos. Entende, abençoado? Depois de ter conhecido a graça. Que o Bruno Mac, ele conheceu a graça, mas ele não voltou para os evangélicos. Ele voltou para ser mentiroso. Se fez um mentiroso, e aqui eu estou provando, tá? É o dia em que o Bruno Mac caiu para sempre. Vou provar que ele é um tremendo mentiroso. O que ele disse que isso daqui não se refere à nova aliança e à antiga aliança, e também não se refere ao gentil, que não está incluído o gentil, tá? Presta atenção. O que é o cara ser jogado, provado, jogado no lixo, que é mentiroso. Então ele continua aqui no 4 e diz assim, olha, terá sido em vão que tantas coisas sofreste. Então Paulo está dizendo, rapaz, olha, vocês viviam no ministério de condenação e morte, onde por apenas 2 testemunhas vocês alguém perdia a vida. Vocês tinham que usar a carne para poder se aperfeiçoar a Deus. Vocês já esqueceram tanto sofrimento de dadismo, de subir monte, de descer monte. É isso aqui que Paulo está perguntando. Ele diz, terá sido em vão que tantas coisas que sofreste, se na verdade for em vão. Então Paulo está dizendo, olha, tudo que eu preguei para vocês está sendo em vão. E o mentiroso aí diz que a lei não permanecia em pé juridicamente. Claro que sim, abençoado. Houve um cruzamento de pacto. Então, continuando aqui, né? Eu vou continuar lendo Gálatas 2, Gálatas 4, né? E eu parei no 3. E vamos dar continuidade, ó. Então, já expliquei para vocês aqui o 3. Quando Paulo diz assim, assim também nós, quando éramos menores, Paulo está falando de tutores e curadores, de escravo, onde eles tinham o Senhor, né? Falando da lei, ele diz, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo, à lei de Moisés. Aí no 4 diz assim, ó, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, deixa eu te explicar, fazer aqui uma explicação aqui de Gálatas 4:4, né? Toda a promessa de Abraão, de lá para cá, tudo foi para chegar a Cristo. Passaram todos os reis, que eu não vou pregar isso aqui agora, né? Passou todos os reis, passou Moisés, houve uma aliança, eles tropeçaram, né? E as tribos foram divididas. E eu não vou pregar isso aqui agora, mas todas as promessas de Deus, ele fez tudo o contrário. O primogênito, ele nunca assumiu a sua primogenitura com relação à promessa. E foi tudo ao contrário. A nova aliança, a promessa, os filhos de Agar, sempre quem foi herdeiro da promessa foi sempre o menor. Por exemplo, Abraão, ele teve 12 filhos. Isaac e Ismael. O Ismael foi o filho maior,
não herdou nada. Não herdou nada. Filho da escrava. Então ficou com Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. Esaú tinha primogenitura. Perdeu. O menor, Isaac, foi que assumiu. E assim sucessivamente. Jacó teve 10 filhos. Quem herdou? Os filhos de José. Efraim e Manassés. Entende, abençoado? E depois eu vou falar sobre isso, porque senão não dá tempo. Então, vamos continuar aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Jesus de Nazaré, ele era judeu. Ele era judeu e ele nasceu sobre a lei para cumprir a lei. Ou seja, o ministério do Espírito se refere ao Cristo ressuscitado. Entende, abençoado? Que ele fez parte da descendência de Abraão. Então, deixa eu te falar aqui, ó. Vou só abrir para tu aqui, para fazer uma explicação. Apocalipse 11:8. Para te levar ao entendimento. Presta atenção para você ligar as coisas uma na outra. Olha. Apocalipse 11:8. E o seu cadáver ficará estirado na praça. Olha, presta atenção nisso aqui. Falando de Jesus, tá? E o seu cadáver Apocalipse 11:8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Que grande cidade? Jerusalém. Que espiritualmente, olha, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui está falando de quê? Aqui está falando da Jerusalém, né? Da Jerusalém física. Gálatas 4:23, ó. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Falando das duas alianças, falando das duas cidades, tá? A lá de cima e aqui de baixo. Ou seja, a Jerusalém de Deus, a Israel celestial e a Jerusalém física, a Jerusalém jurídica. Então, prosseguindo aqui, ó, então o nome dessa cidade, né, se refere a H, né, a cidade lá de baixo. Então, vou ler para vocês aqui Lucas 13, tá? Lucas 13, falando com relação à vinda dele, né, de Jesus, de Gálatas 4:4, olha, Lucas 13, 33, 35. Olha, Lucas 13, 33 e 35, ó. 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera, ó, que um profeta morra fora de Jerusalém.
falando dele, né? Isso daqui são profecias que iriam se cumprir e que eu li para vocês agora em Apocalipse 11:8. Lucas 13:35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele falando lá com os discípulos e falando da morte dele. Lucas 13:19, 19. Gálatas 13:19. E semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou. Não é isso aqui não. Gálatas 13. Deixa eu ver aqui. Então, olha, Apocalipse 18:24. Que ele está falando a parábola da mostarda, né? Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu tenho querido juntar com uma galinha junto os pintinhos e tal. É exatamente isso aqui, Lucas 13:19. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Apocalipse 18:24. Apocalipse 18:24. Vou ler bem rápido aqui. O tempo está passando 27 minutos. Olha, Apocalipse 18:24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, aqui está falando da acusação, né? Acusação dos profetas, falando da Jerusalém lá de baixo. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Se referindo à lei, se referindo a Jerusalém física e aos profetas, e que é uma acusação sobre essa cidade. Então, continuando aqui, Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, Paulo está se referindo a Jesus Cristo, né? Está se referindo à salvação que veio por meio de Cristo, né? Que veio por meio de Cristo, e se referindo que ele, Jesus de Nazaré, ele primeiro, ele resgatou o que estavam sob a lei. Quem? Somente eles lá, só os judeus. E que através disso, né? Através disso, eles, olha,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, eles sempre foram filhos, mas devido a eles estar sob a lei e ser filhos da escrava, então eles tiveram que ser adotados como filho. Entende, abençoado? E aí, ele diz, e porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. 7. De sorte que já não és escravo. Entende, abençoado? Porém, filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, eu vou abrir para vocês aqui João 8. Vou parar aqui no 7, né? João 8, 30. E eu não vou ler tudo isso daqui porque vai ficar muito longo, mas você lê aí na tua casa. João 8, do 30 até o 47, que Jesus está discutindo lá com os judeus, né? Eles dizem que Abraão, que são filhos de Abraão na carne. Olha, João 8,30. Ele diz assim, ó. Jesus de Nazaré. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, ó, sois verdadeiramente meus discípulos. Ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é a nova aliança. A verdade é Sara. A verdade é Isaac. A verdade é a Israel de Deus, a nova aliança. Essa é a verdade que os pastores não pregam, e nem o Bruno, somente. E ele diz, aí eles começaram a discutir. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Não estava entendendo nada. Ele estava se referindo ao filho da livre, ele estava se referindo a Israel de Deus. Ele estava falando de coisas espirituais. As coisas de Deus, abençoado, não tem nada a ver com coisa carnal. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Antes da cruz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Fazendo uma analogia, né? Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, olha, presta atenção, praticais as obras de Abraão. E qual eram as obras de Abraão? Da fé. As promessas, abençoado. As promessas. Então você está vendo aqui, né, que Jesus de Nazaré, ele aqui já está falando da nova aliança. Ele está pregando o ministério do Espírito. E ele diz: mas agora procurais matar-me a mim, que vos falo a verdade, que eu ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Você está vendo a discussão? Ele diz que o pai é Deus, mas estão em obras da carne. Não tem entendimento. Então Jesus replicou: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem?
é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Falando de quem? Falando de Caim. Entende, abençoado? Então Deus aqui, eles estavam falando com o filho da perdição, eles estavam falando com o joio, do qual não era o filho de Deus, não era espiritual. Então, eu vou só ler aqui o 47, não, vou ler logo tudo. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem é que crê? Só os eleitos. Então ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? 47. Olha, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem é de Deus? O filho da livre, os descendentes de Abraão, os descendentes de Cristo, os descendentes de Sara. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Isso é maravilhoso, abençoado, bem explicadinho. Então, aqui ele está falando de duas alianças, do ministério do Espírito e aqui em João 1:1, olha. E aqui em João 1:1, aliás, João 1, 17 e 44, ele diz assim, ó: porque a lei, presta atenção, porque a lei, ô Bruno, a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, a primeira aliança. Agar, Ismael, entende? Judá. Aí ele continua, ó: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Entende, abençoado? E essa descendência dele, de Jesus Cristo, já veio de Isaac. A promessa se referia a Cristo. Ou seja, a Israel lá de cima, a cidade santa. Então, continuando aqui, olha, 17, e eu vou ler o 44, ele diz assim, ó, 44, João 1:44, olha, ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André. João 1:44. João. Então 1:17:44, né? Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então aqui está falando dos profetas, né? Então, como eu falei para vocês, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, Moisés era a sombra. Moisés era a lei. Moisés era o ministério do Espírito. Moisés Agar, Ismael, significa a Israel lá de baixo. Entende, abençoado? Que escraviza, que escravizava. Então, ele continua e diz, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, se referindo à realidade, né? Que é Cristo, a realidade que é Cristo, e
E Moisés, a lei de Moisés, que era sombra. Entende, abençoado? Que era sombra. Então, isso daqui representa duas alianças. A sombra, a lei de Moisés, e a realidade que é Cristo, a nova aliança. Então, continuando lá em Gálatas, que nós paramos aqui no 7, né? Gálatas 4, é onde é que está a revelação de tudo, né? Onde Paulo fala de duas mulheres, fala de duas alianças, fala de duas cidades, fala de dois filhos, né? Então, Gálatas 4:8, ó. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a Deus que por natureza não são. Aliás, outrora, porém, não conhecendo a Deus, falando lá dos ritos judaicos, né? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses, com D minúsculo, que por natureza não são deuses. 9. Mas agora, depois da cruz, Paulo falando, agora na nova aliança, agora no ministério do Espírito, agora que vocês conheceram a graça, a nova aliança, Paulo diz, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, olha, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez ao rudimento fracos e pobres, as quais de novo quereis ainda escravizar? Então, cara, é porque a língua vai coçando, né? Paulo está dizendo aqui que os caras conheceram a graça e que estavam voltando para os rudimentos pobres. E como é que o Bruno, com certeza, com essa mentira dele, ele diz que o primeiro pacto e o segundo pacto não se cruzaram? Claro que se cruzaram. Se os caras conheciam a graça e depois estavam voltando de novo por rudimento fracos e pobres, como Paulo está falando aqui. Então no 10 ele diz, guardai dias e meses e tempos e anos, falando da lei de Moisés, que nunca aperfeiçoou ninguém e que fazia sempre a mesma coisa, que é o que a religião faz hoje. E no 11 ele diz, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para conosco. Então Paulo diz assim, olha, eu preguei para vocês, eu falei da graça, eu falei do ministério do Espírito, eu falei da Jerusalém da de cima, eu falei de Sara, falei de Isaac, falei de Isaac, e vocês não entenderam nada, estão voltando para Agar, estão voltando para Jerusalém lá de baixo, vocês não entenderam nada. É isso, abençoado. E ele diz, olha, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, ó, Paulo aqui quase chorando, pois suplico, em nada me ofendeste, e vós sabeis que vos preguei, olha, o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo, né, como está explicado aqui, foi até por acaso. Então, 15, ele diz, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. 16, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Olha a realidade, abençoado. Quando você vai pregar para o crente, ele diz, vai pregar para quem não é crente. Vai pregar para quem não é crente. Eu já conheço a palavra.
Então Paulo pregou a verdade para eles, né? E eles estavam voltando para Agar, estavam voltando para Ismael, estavam voltando para a lei de Moisés, estavam voltando para Israel lá de baixo, que é onde estão os crentes, os católicos, sem entendimento. E ele continua e diz assim: eu me tornei inimigo de vocês só porque eu falei a verdade? Só porque eu admoestei vocês? Porque eu apresentei para vocês o Cristo ressuscitado, a nova aliança, a Israel de Deus, a Jerusalém lá de cima? Então, abençoado, ele diz aqui no 17, olha, eu vou adiantar aqui porque senão não dá tempo. Olha, 17, Gálatas 4:17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Então, eles estavam perseguindo aqueles que tinham recebido a graça, e como os pastores fazem, não dê ouvido a esses caras aí do YouTube, não. Não vá dar ouvido a esse tal de Lira, não. Não dê ouvido a esse Geraldo Moraes, não. Não dê ouvido a esse Cristiano França, não. Não dê ouvido a esse Elson Jesus. É isso, abençoado. É isso. Eles estavam sendo perseguidos. Os que tinham sido admoestados por Paulo estavam sendo perseguidos por aqueles que pregavam a lei. E ele continua e diz, ó, não fazem sinceramente, mas querem, ó, afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor dele. E o pastor faz isso para quê? Para roubar. Não é nem para te admoestar, porque ele não te admoesta. Ele te leva para Jerusalém lá de baixo, para a escravidão. Te leva para Agar, te leva para Ismael, e para te roubar. Então, continua aqui, ó, 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Paulo está escrevendo uma carta para ele, né? Então, Paulo deu as costas, pronto, os caras voltaram tudo para a igreja do pastor. Então Paulo diz, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser formado em vós, até ser Cristo formado em vós, o ministério do Espírito, a graça, a nova aliança, a Israel lá do alto, a Jerusalém lá de cima, a Israel celestial. É isso que Paulo está falando. Então ele continua aqui, ó, 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então Paulo estava indignado, porque ele pregou a graça, porque ele apresentou os filhos da promessa, apresentou a nova aliança, e só foi Paulo dar as costas e eles estavam voltando tudo ao rudimento. E isso daqui é uma grande prova de que os dois pactos se cruzavam, que esse maluco aí diz que acabou tudo na cruz. Ô, meu irmão, deixa de ser mentiroso. Prega só o que tu sabe, cara. Não fica inventando coisa, não. Então, olha, Paulo diz no 21, aí presta atenção, né? Que isso daqui é que está a revelação da nova aliança, da antiga aliança, do filho da promessa, do filho da escrava. A Israel, a casa de Israel e a casa de Judá. Aqui está a revelação. Duas alianças. Judá representa a Israel lá de baixo, e a Jerusalém e a Israel está se referindo a todos os filhos da promessa, tanto gentil como judeu, todos, sem exceção. Que o doidinho aí diz que nós não estamos incluídos. Você é um mentiroso, você não sabe de nada. Então, olha, preste atenção nisso aqui agora. Paulo aqui vai fazer uma alegoria das duas alianças, tá?
da primeira e da segunda. Então, presta atenção que aqui é que está a revelação, tá? Olha, Gálatas 4:21. 50 minutos, vamos ver aqui o que dá para fazer, né? Porque senão nós vamos ter que continuar amanhã. Gálatas 4:21. Paulo falando com eles e eu falando com vocês. Presta atenção. Gálatas 4:21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Então Paulo está falando para ele lá, olha, digam para mim, vocês aí, que querem viver sobre a lei, sobre a escravidão, sobre Agar, sobre Ismael, sobre a Israel lá de baixo, sobre a primeira aliança, vocês nunca ouviram falar da lei? É o que eu pergunto para vocês também. Entendeu, abençoado? Você nunca ouviu falar da lei? Ministério de condenação e morte, da qual só foi para os judeus, a primeira aliança, que foi cumprida e abrogada por Deus, Romanos 10:4. Vocês nunca ouviram falar na lei, na primeira aliança? E ele continua, 22, pois está escrito que Abraão, agora ele já vai falar do ministério do Espírito, ele vai falar da nova aliança, ele vai falar da Israel lá de cima, ele vai falar da nossa mãe, abençoado, da nossa mãe. Olha, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, preste atenção, fazendo uma alegoria, fazendo uma comparação da primeira e da segunda, da escrava e da promessa. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre, que representa 2 alianças, a primeira e a segunda. Mas o da escrava, presta atenção, a primeira aliança, Ismael, filha de Agar, mas o da escrava nasceu segundo a carne. E a promessa de Deus a Abraão é o quê? É segundo o Espírito. Então nós não queremos saber de nada com relação ao filho de Agar. Nós não queremos saber de nada com relação à primeira aliança, mesmo porque já foi cumprida e abrogada, já foi posto o fim, Romanos 10:4. Então, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, a primeira aliança, a lei de Moisés, a escrava, que gera filhos para a escravidão. O da livre, se referindo a Sara, mediante a promessa, ou seja, mediante o Espírito, mediante a nova aliança, mediante a Israel de Deus, ou seja, todos os filhos, a descendência de Cristo. 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, presta atenção, são 2 alianças, a primeira e a segunda, as 2 casas de Israel. Entendeu, abençoado? Uma casa de Israel referindo a Israel de baixo, a Jerusalém de baixo, e uma segunda aliança se referindo a Jerusalém lá de cima, a Israel celestial, a nova aliança, o ministério do Espírito. Entendeu? Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a da promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Que Monte Sinai? A Israel lá de baixo, a Jerusalém física, jurídica, ou seja, que gera para a escravidão. Que gera para a escravidão. Esta é Agar, da qual o filho é Ismael. 25, 26. Mas presta atenção, abençoado, presta atenção. Jeremias 31 até o 40. Tá aqui a revelação, ó, que o Bruno Mac diz que é mentira.
que Jeremias 31 não está se referindo à primeira e à segunda aliança, e que também não está se referindo ao gentio, que nós não estamos incluídos. E eu estou aqui derrubando ele lá do poste mais alto que tiver, e desafiando ele para ele pregar o contrário, mostrar a outra verdade, que não seja essa. Então, olha, Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Qual é a Jerusalém lá de cima? A espiritual, abençoado. A cidade santa. Que se refere o quê? Que se refere os filhos de Deus. Todos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é a nossa mãe. Quem é a nossa mãe? A Jerusalém lá de cima, abençoado. Sara. 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás, falando de Sara, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que tem marido. Vós, falando do Filho de Deus, falando do Espírito, vós, irmãos, Paulo falando com Gálatas e eu falando com vocês, que nós estamos incluídos, tá? Na Israel lá de cima. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, com Isaac, se referindo a quê? Se referindo às estrelas do céu. Entende, abençoado? Quem são as estrelas do céu? Os filhos de Deus, abençoado. Os eleitos, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. 30. Contudo, que diz a Escritura? Presta atenção. Presta atenção. O que foi que acabou em Cristo? Que o perturbado aí diz que a nova aliança acabou. Presta atenção. Gálatas 4:30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava com seu filho. Quem é a escrava com seu filho? Agar. Quem é o filho? Ismael. Que representa o quê? Uma aliança. Qual aliança? A primeira aliança. O Antigo Testamento. Entendeu, abençoado? Que representa a cidade física. Que representa a Jerusalém, lá de baixo. É para jogar fora. Está dizendo aqui? Está dizendo aqui. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava, será herdeiro com o filho da livre. Jamais. 31. E assim, irmãos, somos filhos. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, não da primeira aliança, não da lei de Moisés, não da Jerusalém lá de baixo, não da cidade lá de baixo. Entende? Não. Nós não somos da primeira aliança. Nós quem? Os espíritos. E nós somos filhos de quem? Da promessa. Somos filhos da promessa, abençoado. Olha. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Simples assim. E quem é a livre? Sara, Isaac, a nova aliança. E onde é que está dizendo aqui que acabou? Em lugar nenhum. Aqui está dizendo que é para jogar fora a primeira. É para jogar fora o da livre. Aliás, é para jogar fora o da escrava. Agar, com seu filho, a nova aliança. A Jerusalém lá de baixo. Entendeu, abençoado? Então, olha, eu vou ler para vocês aqui. Já deu 1 hora.
Aqui não vai dar mais. Vocês sabem, né, que eu vou só fazer uma observação aqui. Vocês sabem que Nicodemos, né, ele foi falar com Jesus e Jesus, ele disse para Jesus, puxando o saco, dizendo que Jesus, que ele era, se as coisas que ele fazia é porque ele era de Deus. E aí ele começou a discutir e Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo, né? E ele não entendeu nada. E ele disse, como pode um homem entrar no ventre da sua mãe depois de velho? E ele falou, e ele estava dizendo para ele com relação ao nascer de novo, né? O que é nascer de novo? É tu morrer. Jesus estava se referindo ao ministério do Espírito. Jesus estava se referindo a Jerusalém lá de cima. Entende, abençoado? E também lá em João 4, né? Se referindo a uma mulher samaritana, né? Da qual ela disse para ele, os nossos pais diziam que nós tinham que adorar a Deus aqui nesse monte, e vocês judeus, vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, né? Porque a salvação vem dos judeus. Então, ele disse, mulher, haverá tempo, e já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade. Então, Jesus de Nazaré, ele estava se referindo a Israel de Deus. Ele estava se referindo a Israel lá de cima. Ele estava se referindo ao ministério do Espírito. E a salvação do judeu veio através dele, de Yeshua, de Cristo. E aqui em João, então você vê, né, que a lei de Moisés, que era sombra, né, e que Jesus era a promessa, e que ele brotou das sombras, né, e após isso acabou as sombras, e que a realidade chegou, né? E que a realidade chegou, e essa realidade é Cristo. Cristo da promessa. A Israel lá de cima. Eu vou só ler para vocês aqui João. Vou ler para vocês aqui João, né? João 2,19. Bem rapidinho aqui, 1 hora e 3 minutos, olha. Depois eu vou fazer outro vídeo te explicando melhor e incluindo aqui alguns outros capítulos e versículos, e incluindo lá Jeremias 31 até o 40, tá? Te mostrando que a casa de Israel e a casa de Judá se refere a duas Jerusalém. A Judá lá de baixo e a Jerusalém, a Israel lá de cima. Ou seja, se referindo a uma Jerusalém física e uma espiritual. As duas casas de Israel. Eu vou só terminar aqui, olha, João 2,19, porque não tem mais tempo. 1 hora e 4 minutos. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Então eles falaram, replicou os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantaria. Então ele, porém, Jesus, se referia ao santuário do seu corpo. Entende? Ele se referia, ele não estava dizendo que ia derrubar o templo.
Quem derrubou o templo lá foi o Bruno Mac mentiroso, porque ele disse que a primeira aliança acabou totalmente na cruz, e vocês sabem que Mateus 24:34, a profecia era para o ano 70, o fim daquela geração, e Daniel 9:24 era também para o ano 70. Então o Bruno se juntou com 7.000 inscritos no canal dele, pegaram picareta, enxada e tudo, aí foram lá e derrubaram o templo antes da profecia se cumprir, entendeu? Então Jesus de Nazaré aqui, ele não está falando da queda do templo. A queda do templo, quem profetizou foi Daniel. Ele está falando do santuário dele, do santuário de Deus. Ele está falando da graça. Ele está falando da nova aliança. Ele está falando da Israel lá de cima. Ele está falando do corpo de Cristo, que somos nós, abençoado. Entendeu, abençoado? Que ele disse para os discípulos dele, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. Está falando de quê? Da Jerusalém lá de cima, da cidade santa, da nova aliança. É isso que ele está falando. Ele está falando do ministério da promessa. Entendeu, abençoado? Ele está falando de todos os filhos de Deus. É isso que ele está falando. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, muitas. Ele não está dizendo que é só os judeus. Se não fosse, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e voltarei, e buscarei, e levarei vocês para onde eu estiver, estarão comigo. É claro que é o Espírito, né? Que carne não entra. Então, abençoado, todos nós somos a morada de Deus. Nós somos a Israel de Deus. Nós somos a Jerusalém lá de cima, a cidade santa. E deixa eu fazer mais uma observância para vocês. Para que Deus queria uma nova Jerusalém física, né? Se já tinha uma espiritual, a cidade santa. Não tem nada a ver com coisa física. É espiritual. Entendeu, abençoado? Olha, eu não vou mais poder falar nada, porque o tempo não dá. Mas eu vou concluir isso daqui, tá? Abrindo lá Jeremias, acabar de derrubar o maluquinho aí, e vou ler Deuteronômio e outras passagens aí, tá? Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas saiam da mentira do Bruno, porque a verdade foi dita. As duas casas de Israel se refere à primeira aliança. A segunda aliança a Israel, a cidade lá de baixo, a cidade lá de cima, e duas mulheres e dois filhos. A mulher escrava, o seu filho, herdeiro da escravidão, Sara da promessa, e o seu filho, herdeiro da promessa, juntamente com todos nós. Tá, abençoado? Graça e paz.